Olá, amados irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, vamos continuar esta série de estudo que aí está. Já são quarto vídeo com esse daqui sobre a apostasia, a igreja de mão dadas com o mundo. Aliás, a apostasia, a igrejas de mão dada com o diabo. Nós estamos fazendo essa série aqui nesse canal e vamos expandindo ele para os outros canais também. A princípio, ele está sendo colocado em primeira mão aqui e depois a gente vai passando também para o Família Fundada, a Voz do Cristianismo e os outros canais que nós temos também, tá? Mas a princípio ele está aqui no Creia Também Pensar e logo posteriormente colocaremos também na Voz do Cristianismo. Então, se você ainda não é inscrito na Voz do Cristianismo, se inscreve lá, porque nós vamos começar a colocar também vídeos inéditos lá na Voz do Cristianismo primeiro também. Não essa série aqui, mas a outra série das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos colocar ela toda no canal A Voz do Cristianismo. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo o link da Voz do Cristianismo, ou então tá aí aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Vai estar aí, ou na descrição do vídeo vai estar o link do canal da Voz do Cristianismo, que também é nosso. Você vai direto para lá, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então, amados irmãos, esta série ela não nasceu ontem, nem tampouco essa semana. Ela já é uma série que é um livro que eu comecei a escrever, acredito eu, há uns 10 anos atrás. Eu comecei a escrever esse material e parei de escrever, abandonei o projeto e não terminei esse livro que eu estou falando com vocês. Talvez eu termine falando aqui junto com vocês. Talvez os estudos que eu vá dar desse estudo em diante seja inédito até para mim mesmo, porque eu nunca terminei, nunca fechei esse livro. Ele é um livro que ficou em aberto, não tem nem capa, não tem nada dele, nunca fechei ele para nada. Então, caminhos que levam à apostasia e suas consequências. Essa era a proposta inicial desse material, mas nunca chegamos a concluí-lo, não por falta de material, não por falta de empenho, mas na época eu não sei bem o que aconteceu. Acho que alguma questão de enfermidade nos fez desistir do projeto, e nós paramos e nunca mais voltamos. Agora, durante essa ideia de igrejas e carnavais e tal, eu estava aqui trafegando aqui, passando aqui no computador e encontrei esse escrito e me interessei por ele. E falei, por que não? Então, já que eu dei essa palestra, já que eu dei essa pregação na igreja, já que eu fiz isso com a igreja local aqui, por que não colocar isso no YouTube para todo mundo ficar sabendo? E é essa a série que nós estamos, já são 4 vídeos muito grandes, tá? Talvez seja os maiores vídeos que nós temos aqui no canal, é o dessa série. Entendo bem que esta série ela é complicada, porque nem todo mundo gosta desse tipo de assunto. Então, eu vou pedir a você que pode, para que você compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu dislike também, tanto faz, mas comente, irmão, comente nos comentários aqui embaixo também. É bom que vocês fiquem aqui comigo ao vivo no chat, mas bom também seria se vocês comentassem aqui embaixo nos comentários, porque quando você comenta e quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega ele um pouco mais a outras pessoas. Nossos vídeos não são tão entregues assim, então eu preciso muito de vocês, tá? E pregando o que eu prego, geralmente nós temos retaliações, e retaliações severas na área financeira e assim por diante. Eu dependo, gente, dos meus livros para sobreviver. Eu vivo dos meus livros, tá? Então, literalmente,
nós temos muito livro escrito, mas eu quero te apresentar alguns deles aqui. De novo, aquela promoção que eu lancei num vídeo 1, ela ainda está de pé, no vídeo 3, ela ainda está de pé, tá? Que é o Mateus capítulo 5, versículo por versículo, o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão da Montanha. E também temos aqui o Mateus capítulo 6, versículo por versículo, tá? E as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, esse estudo de apostasia, nós nos baseamos também muito nesse livro aqui, das 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui a gente mostra a confusão, como estava a igreja já ali no primeiro século, no finzinho do primeiro século, como é que a igreja já estava decaindo muito, tá? E nós mostramos aqui os gnósticos, como eles se aproveitaram, tudo isso e tal. É muito legal esse livro das 7 igrejas, junto com esse do Sermão da Montanha. São 2 livros para você que é ensinador, você que gosta de pregar, você que gosta, ou somente gosta de ter um material muito bom com você. Eu te aconselho, adquire, são materiais muito espirituais. Eles não vão puxar apenas para a tecnicalidade da teologia, tá? Nem a tecnicalidade da filosofia, da história, tal, que é as minhas áreas, mas eles vão puxar muito para a espiritualidade. Então você vai ter um livro na mão que vai te confrontar. Esses 3 livros aqui vai te confrontar, mas mortalmente. Se você quer ser confrontado, adquire eles. E também eu te mando de presente esse livro aqui, que é o Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. O Radicalismo do Verdadeiro Evangelho, um chamado à santidade. É um livro confrontador demais da conta, tá? Então, se você quiser essa promoção aqui, ó, na compra dos 3, eu te dou esse aqui de presente, tá? E também tem o nosso grande xodó, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Como todo mundo sabe, eu sou conselheiro familiar e atuo nessa área, tenho até curso nosso também, e inclusive o curso já começou. Se você quiser fazer parte do nosso curso de conselheiro cristão, o telefone está aqui, primeiro comentário na descrição do vídeo, é onde você adquire os livros, é onde você fala direto comigo nesse telefone aqui, tá? É o meu WhatsApp pessoal, não é de trabalho não, eu nem tenho WhatsApp de trabalho, é o meu pessoal mesmo, tá? Resgatando a Família Cristã, você pode adquirir nosso livro também, e Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso. Irmãos, esse também é um livro extraordinário para todo mundo que está envolvido em obra de Deus. Gente, nós somos obreiros e geralmente vamos andando nos mesmos caminhos que Sansão um dia andou. E não tem como, o fracasso é o mesmo. Você vai fracassar se estiver andando nos mesmos caminhos de Sansão. E 99% da igreja, dos obreiros, estão andando nos mesmos caminhos que Sansão andou. São 13 lições extraídas da vida do controvertido juiz de Israel. Nós extraímos 13 lições da vida de Sansão e colocamos aqui para você entender como ficar precavido de coisas que às vezes parece boa, parece que não tem nenhum problema fazer aquilo, parece que Deus não está ligando e você está quebrando o seu voto de Nazireu de Deus. Então é muito complicado, é muito bom esse livro também, tá? Confronto ali direto com a nossa ideia de ser obreiro, tá? É uma confrontação bem legal mesmo. Mas, pessoal, eu espero em Deus que vocês estejam usufruindo, junto comigo, desse trabalho que estamos fazendo sobre essa série de apostasia. De novo, advertindo os irmãos que não faço isso para aparecer, não faço isso para parecer ser santo, porque não sou, isto não é verdadeiro, tá? Também não faço para tentar transparecer uma espiritualidade fingida e forjada. Faço isso com muita preocupação e muita dedicação à igreja do Senhor Jesus. Nós estamos nos perdendo, essa é uma grande realidade. Estamos nos complicando no reino de Deus e estamos chegando ao ponto de não sabermos mais o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja que busque a Deus, que esteja na presença de Deus. Nós estamos hoje vivendo dias muito complicados, dias em que pastores viraram agoureiros da fé, basicamente isso.
pessoas muito interessadas nos seus próprios negócios, nos seus próprios, como eu posso dizer, os irmãos, nas suas próprias negociatas, e não mais preocupados com o reino de Deus. Nós estamos vivendo dias que o sacerdócio se perdeu, e os votos sacerdotais que um dia fizemos, nada foi do que uma falácia, e apenas isso. Apenas uma falácia, e nada mais do que isso, e dali para frente nós vamos seguindo e seguindo e seguindo, como se não houvesse amanhã, como se nós fôssemos dono do céu, e como se já estivéssemos mesmo conhecedores do caminho do reino de Deus. Irmãos, isso é muito complicado, porque nós estamos vivendo, antes de entrarmos no estudo, estamos vivendo dias em que estamos abraçando um fideísmo e não a fé em Deus. Estamos abraçando uma fé na fé. É muito complicado isso. É um sincretismo religioso que as igrejas fizeram. Eu vou citar novamente os meus irmãos que saíram da Congregação Cristã do Brasil, das Assembleias de Deus em seus respectivos tempos, tá? E eles abraçaram uma fé que, a princípio, é uma fé boa, a fé reformada, ela não é uma fé ruim, não. Eles abraçaram uma fé, mas eles abraçaram uma fé no fideísmo, e não uma fé nas Escrituras. Porque grande parte das pessoas que eu converso, que saíram dessas igrejas, elas continuam na mesma ignorância bíblica que tinham antes. Ou seja, irmãos, as pessoas me procuram aqui às vezes, e se você for que vai me procurar para isso, não perca seu tempo, porque eu não respondo esse tipo de pergunta no WhatsApp, principalmente para quem saiu de igreja pentecostal, de igreja congregação cristã, de igreja quadrangular e foi para a fé reformada. Não é má vontade não, tá? É porque eu não respondo mesmo. As pessoas querem me perguntar sobre o sexo dos anjos, quando elas não conhecem as basilaridades da Escritura. Eles querem me perguntar sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo, o que é isso. Eles querem saber as dinâmicas da fé reformada, os ditames da fé reformada, sem querer saber os ditames das Escrituras. Irmãos, aí eu pergunto sempre às pessoas, fulano, beltrano, ou ciclana, quantas vezes você leu a Bíblia toda o ano passado? E aí eles dizem, nenhuma, pastor, eu tenho muito problema em ler a Bíblia. Quantas horas você ora por dia? Ah, pastor, eu não oro, eu faço um devocional de 5, 10 minutos toda de manhã. Irmãos, veja, as pessoas saíram de uma igreja, como uma seita, que eles dizem, e nós concordamos nisso, tá? Saíram de uma seita e abraçaram uma fé, e não foi a fé em Cristo que eles abraçaram, eles criaram uma outra seita paralela, e estão abraçados ao fideísmo que eles tinham quando estavam na seita. Me entenda, eu não estou dizendo que a fé reformada é uma seita, tá? Seja maduro para ouvir o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles criaram uma outra fé paralela a essa, apelidaram isso de reforma e estão seguindo uma fé que nem eles mesmos sabem o que é. O nome disso não é fé, o nome disso não é graça, o nome disso é sincretismo. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se esperam, mas se vê. É isso que Hebreus diz. A fé, irmãos, ela é fundamentada. A fé, ela tem fundamentos. Nós não cremos porque cremos, nós cremos porque existem fundamentos para se crer. Então perceba bem uma coisa, nós temos hoje um monte de gente que saiu de determinadas seitas e estão trafegando ou navegando nessas águas muito perigosas de outro fideísmo. Ou seja, eu acho que foi uma irmã aqui ontem no chat que ela falou assim, nós estamos criando outra seita. Saímos de uma seita e estamos criando outra, porque esta é a realidade.
Esta é a realidade. Então, perceba bem uma coisa, as pessoas estão fazendo curso para dar curso para mulheres cristãs e aquele negócio todo tal. Aí quem está ensinando? Quem não tem um pingo de coerência de ensinamento para ensinar alguma coisa. Por quê? Porque não tem lastro, não tem extrato, não tem caminhada com a Bíblia ainda para estar ensinando nada. Irmãos, nós estamos muito complicados porque estamos inventando uma fé. E não é a fé no Filho de Deus. Esta que é a ideia. Então perceba bem uma coisa, só pegando aqui esse recorte rápido aqui para você. Tá? Tome muito cuidado para você, ao sair de uma seita, não abraçar outra seita. Que os que saíram antes de você criou. Porque a crítica nossa é, eles não leem a Bíblia, mas você não lê. Eles não oram, mas você também não ora. Eles não têm a vida santa, olha a tua. Então, vamos começar aqui sabendo que se eles são apóstatas, nós muito mais. Nós muito mais. É ruim ouvir isso, eu sei. Mas esta é a verdade nua e crua. Você não é melhor do que quem ficou. Porque as suas obras são deploráveis. E nós somos salvos por obra, pastor? De jeito nenhum. Nunca seremos salvos por obras. Mas as obras de piedades mostrarão quem são os salvos. É esta parte que a sua igreja não vai te falar. É essa parte que a sua igreja, a maioria delas, principalmente reformada, não vai te dizer. Que você não é crente. Fica neste canal de novo, quem queira ficar. Mas aqui é assim. Tá? O profeta Ezequiel denuncia os pecados do santuário. Vamos ao nosso estudo. 17 minutos e ainda não entramos no estudo. Pensa bem nisso. Mas vamos lá. O profeta começa a mostrar ao povo o seu pecado. Lembre-se, não é o mundo que está em apostasia, pois o ímpio não pode apostatar. Ele nunca disse que conhece ao Deus do céu. Só o povo que diz que conhece a Deus é quem pode apostatar. O mundo lá fora não está em apostasia, o mundo lá fora está na prática do que eles são. Então eles não podem ser apóstatas. Só quem pode apostatar é o povo de Deus. Só quem pode apostatar somos nós. O povo que está lá fora jamais, de maneira nenhuma, de forma alguma, pode ser apóstata. Deus anuncia ao povo que os caminhos que eles tomaram não eram caminhos santos. Nos primeiros capítulos do livro do profeta Ezequiel, ele já mostra a malignidade do povo. Pense. O primeiro oráculo de juízo que o profeta lança sobre o povo de Israel é um oráculo de julgamento contra a idolatria. Isto é, Deus iria julgar o seu povo. Deus iria julgar o seu povo hipócrita. Você acha que a hipocrisia religiosa que nós levamos não vai ter julgamento de Deus? Você acha que a nossa vida de observarmos a vida alheia e lá no secreto fazermos igual a eles, de criticarmos o ímpio e lá no secreto sermos tão ímpio quanto eles, você acha que Deus vai deixar isso impune mesmo para você? Você acha que vai chegar diante de Deus, irmãos, e vai dar uma carteirada em Deus que tu era calvinista e tu acha que isso vai dar certo, é? Tu acha que tu vai chegar diante de Deus e vai dizer lá a Deus, Deus, olha, eu sou reverendo, eu sou DD, doutor em divindade, Deus. Tu acha que isso vai dar certo? Tu acha que isso tem alguma coerência com Deus? Você acha mesmo que vai chegar um dia de Deus olhar para você que falou tanto que o outro não orava e tu não ora nem 20, 30 minutos? Tu acha que vai chegar na frente de Deus como isso? Você acha que com esse discursinho peba, como diz o bom pernambucano, você acha que com esse discurso peba teu aqui na internet, de que tu é salvo pela graça, Deus me salvou, e até choram, ai meu Deus, Deus me salvou, é somente a Escritura, mas eu não leio a Escritura, é somente Cristo, mas se Cristo mexer muito na minha vida fica ruim. Tu acha que esse discurso teu, honrando a Deus de lábio,
e o coração longe dele, você acha que isso vai ficar como diante de Deus? Você acha que você é salvo mesmo, filhão? Você não acha que deveríamos fazer uma introspectiva? Você não acha que está na hora da gente rever a nossa vida e dizer qual fruto digno de arrependimento eu estou dando? Porque, veja, não foi essa a pregação de João Batista quando foram lá perguntar se ele era o Cristo. João, o que devemos fazer então? Produzir fruto digno de arrependimento e não pensais que o meu batismo pode vos salvar. Você acha que porque batizou em igreja reformada resolveu tua vida, foi? Você está achando isso mesmo? Será que a gente está tão... Assim, desculpa a expressão, irmão, que eu não gosto de usar essas expressões chulas, mas você acha que essa imbecilidade sua, essa pataguada, esse devaneio que você está vivendo, você acha que você é fé no Filho de Deus mesmo? Olha bem uma coisa... Nossa hipocrisia será julgada diante de Deus. O que Israel estava fazendo era uma total aberração contra Deus, pois o culto de Deus estava sendo misturado com os cultos de outros deuses. Era um culto místico, onde o caráter não valia, e sim a intenção. Veja, Ezequiel 5, versículo 11. Vamos começar. Ezequiel 5, 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, porque profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu te diminuirei, não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Israel, os sacerdotes, porque este é o ápice desse texto. Deus começa a sua denúncia, o profeta começa a sua denúncia de dentro para fora. Irmãos, só tem um lugar que pode apostatar um povo, é o púlpito. Você olha para o mundo e para a igreja hoje, você não vê nenhuma diferença. Por quê? Porque o púlpito está caído, o púlpito está tombado, o santuário está corrompido, os sacerdotes estão corrompidos, todos eles corrompidos. E a esperança que se tem para o povo é nenhuma. Então venha como está, permaneça como ficou, e esse é o discurso que a gente está tendo. Desta forma, Deus, por intermédio do profeta, lança o oráculo de juízo. E o porquê ele mesmo iria julgar Israel. Você vai ler isso porque Deus iria julgar Israel em Ezequiel 5:5 até o versículo 17. Veja, ele diz que colocou Jerusalém no versículo 5:5 de Ezequiel. Colocou Jerusalém no meio do povo, no meio das nações da terra, que estão ao redor dela. Versículo 6, ele, porém, se rebelou contra meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, do que as terras que estão ao redor dela. Ou seja, Ezequiel está dizendo que os sacerdotes e que todo o povo, que um dia, que outrora era povo de Deus, se corrompeu tanto que eles conseguiram ficar pior do que os ímpios que o cercam. O que Ezequiel está falando é: vocês conseguiram descer tão baixo, mas tão baixo que nem os ímpios conseguem acompanhar vocês na baixeza que vocês estão. Irmãos, a igreja do atual momento, a igreja do século 21, ela desceu um nível tão rasteiro, mas tão baixo, mas tão perverso, tão vil, que ela não consegue mais. Nós não conseguimos mais. Eu acredito que nem ímpio consegue fazer o que eles estão fazendo. Nem os ímpios conseguem fazer isso. Nós descemos a um nível tão rasteiro, tal qual nos tempos do profeta Ezequiel. Veja bem uma coisa. Deus lança de Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 17. Leia aí onde você está. Leia esse texto. E veja os oráculos de maldição de Deus sobre Israel, sobre o povo, naquela época, dizendo: vocês são o meu povo, eu coloquei vocês para ser exemplo de um povo que me adore.
de um povo que goze na minha presença, de um povo que viva satisfeito na minha presença, mas vocês são o quê? Piores, muito piores do que os ímpios que cercam vocês. Percebam uma coisa, no capítulo 6 de Ezequiel, é lançado o oráculo contra a idolatria de Israel. Irmãos amados, leia o capítulo 6 de Ezequiel todo. Nós vamos lendo alguns textos de Ezequiel aqui para você ver. Ezequiel começa, Deus levando Ezequiel e dizendo: Ezequiel, eu vou mostrar a você a podridão. Tudo que tem dentro desse santuário que não é mais santuário. Eu vou te mostrar, Ezequiel, porque a minha glória está saindo disso. Você acha que esta igreja de hoje, capenga, que não ora, que não jejua, que não busca a Deus, que não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus, tem compromisso com as coisas dela. Você acha que este monstro, esta aberração que aqui está, que não é a igreja de Jesus Cristo, você acha que algum dia Deus teve compromisso com esse negócio? Você acha que nessa pulaiada toda que se está aí hoje em dia, de adivinhação de vida dos outros, de briga em internet sobre isso e aquilo outro, você acha que Deus está no meio disso mesmo? Você acha que existe glória de Deus nisso? Irmãos, nós estamos nos perdendo. Essa é a grande realidade nossa. Nós estamos vivendo tal qual o povo de Israel naquela época. Nos perdendo tanto que não sabemos mais quem somos. Não sabemos o que somos. Não temos o pingo de noção de saber a quem servimos. Não temos nem noção de saber quem é o Deus Santo em que servimos. Não temos noção da grandeza do Deus a qual servimos, porque isto tudo é ofuscado. Isto tudo é ofuscado pela nossa idolatria, porque a maioria dos cultos hoje, de cada 100 cultos a Deus que vão se fazer neste próximo domingo, de cada 100 cultos, vai ser cultuado um Deus que as pessoas nem sabem o que é que estão cultuando, e muitos deles vão cultuar demônio dentro da igreja evangélica, sem nem saber o que é que estão cultuando. Esta é a grande realidade nossa. Nossos cultos se tornaram em procissões, em qualquer outra coisa desse tipo, em uma coisa sem vida, em uma coisa sem nexo nenhum. Nós estamos vivendo hoje dias como os dias de Ezequiel. Judá começou a se unir com os deuses pagãos das nações que lhe cercavam. Eles começaram a introduzir os seus cultos, algo mais do que Deus, do que o Deus eterno. Isto é, Deus não era suficiente no culto. Eles precisavam de outras coisas. Alguns acessórios que Deus odeia começou a ser colocado dentro do culto. Veja bem uma coisa. Satanás, para mudar o Deus que nós servimos, ele tem que mudar primeiro o culto. Para que uma apostasia entre na igreja, a liturgia tem que ser mudada. Porque Deus não recebe adoração segundo a sua intenção. Nunca foi ideia de Deus isso. Deus não recebe adoração baseado no que você pensa, na sua intenção, questão intencional do seu coração. Não, não. A adoração que Deus recebe é baseada simplesmente em Deus. Não adianta você colocar mais alguma coisa no culto para agradar o homem, para agradar o quem está lá, para agradar o dizimista forte, para agradar o ofertante forte, para agradar isso, agradar aquilo, ou agradar o público. Vamos fazer um retiro com passa ou repassa, torta na cara, para atrair jovens. E depois, você faz o que com os jovens? Não adianta colocar nada no culto, porque tudo que nós vamos fazer é profanar a liturgia, é profanar o culto a Deus. Judá começou a fazer suas alianças com os deuses. E para que essa aliança desse certo, os deuses as nações tinham seus deuses, eles tiveram que tolerar os deuses dessas nações. Tudo começa, irmãos. A heresia começa quando nós começamos a ser tolerantes ao erro. Tudo que é tolerado, ele jamais será criticado.
E o que é tolerado vai ser passado com uma intenção de que aquilo é certo, de que aquilo é correto, de que vale a pena ser assim. Tolere um pecado hoje e amanhã você vai tolerar 2. Tolere uma coisa que não é de Deus dentro do culto hoje e amanhã vai vir outra, e mais outras, até chegarmos em ministério de dança dentro da igreja. Aí entre os homens também dançando, todo assim. Até chegarmos nessa profanação, ministério de dança, o que é mais? É copo de água ungida, é rosa ungida, é tapete ungido, é travesseiro ungido, é meia ungida, areia de Israel trazida para cá ungida, é água do Rio Jordão, é isso, é aquilo outro. Tornou-se uma profanação tão tremenda que você não sabe mais o que é isso. É véu, é isso, é aquilo outro. Nós colocamos tanta coisa no meio da adoração que, sinceramente, nós não estamos adorando mais a Deus. Tem muito ídolo aí para Deus poder entrar. Israel começou a pensar que poderia servir a 2 senhores. Eles estavam cocheando em 2 pensamentos. Estavam cocheando 2 pensamentos mais uma vez. Mais uma vez, Israel estava como nos dias do profeta Elias. 1 de Reis, capítulo 17, Elias chega para o povo e diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal então, mas não fiquem em cima do muro. Vocês têm que decidir a quem vocês servem. Se é Deus na pureza da sua santidade, então solte os ídolos. Solte os amuletos da fé. Solte essas parafernália, porque isto nada mais é do que idolatria dentro do ciclo da igreja. Nossos cultos hoje, irmãos, não são mais culto a Deus, esqueça isso. Pare. E sim, de novo, para a gente vaticinar, quando eu falar, estou falando de todas as igrejas, inclusive as igrejas reformadas estão no meio disso. Basta você ver igrejas reformadas agora com blocos de carnaval. Igrejas pentecostais com blocos de carnaval e pessoas defendendo a fim a ferro. Cantores gospels abrindo o carnaval. Cantando. Pastores no sambódromo orando por escola de samba, dizendo que carnaval é de Jesus, sim. Ou seja, aonde a gente vai chegar com isso tudo? Nós não vamos chegar, irmão, nós já chegamos. Esta é a apostasia vindoura de que tanto falou os profetas. Deus anunciou o fim de Israel em Ezequiel 7:2. Vamos ver. Ezequiel 7, capítulo 2. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Aquela idolatria chegou às narinas de Deus. Aquela idolatria ultrapassou o cálice da tolerância de Deus. Aquela idolatria transbordou o cálice da ira de Deus. E Deus anuncia a Ezequiel: vem o fim, Ezequiel, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Terra que, entenda-se, é Israel daquela época. O Senhor disse: eu estou destruindo tudo. Este cativeiro é justamente para isso. Deus está olhando para esse povo hoje, para esta igreja que aqui está. E a determinação de Deus ainda continua sendo a mesma. O fim vem sobre os 4 cantos dessa Babilônia que aqui está. Porque isto não é igreja, isto é Babel. Isto não é igreja, isso é Babilônia pura. Isto não é igreja, isso é mulher montada na besta, de Apocalipse 17. Ela não é a mulher vestida de sol, é aquela mulher que está montada na besta. Essa que está aqui é ela. Um povo rebelde agora estava prestes a ser perseguido pelo próprio Deus. Um sinal antigo foi lançado contra Judá. Toda a casa de Israel, uma vara que floresceu, como está em Ezequiel 7, do 10 ao 13.
A vara que floresceu como um sinal para os ímpios rebeldes da casa de Israel, como está em Números 17:10. Entenda. Todo mundo dizia que Arão no deserto foi chamado por Moisés e não por Deus. Moisés faz um trato e diz: coloquem todos os príncipes das tribos, das 12 tribos, seus cajados, suas varas enfiadas na terra. E há de ser que pela manhã aquele que puxar a sua vara e a vara florescer, este tem o chamado de Deus. E quando puxaram as varas, a vara de Arão estava florescida com amêndoas. Deus disse: eu estou com você, Arão. E esse cajado de Arão foi colocado dentro da Arca da Aliança. Agora uma pergunta muito simples para nós. É que Deus está dizendo que assim como aquele cajado floresceu, enfiado dentro da terra do deserto, aquilo servia para sinal de Deus dizer que cumpria sobre a sua palavra. Lembra-se de Jeremias, quando foi chamado: Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velei a minha palavra sobre Arão e cumpri. Eu velei a minha palavra sobre Israel e estou cumprindo. Sabe o que Deus está dizendo em Ezequiel 7:10-13? É que ele vela sobre a sua palavra. E se ele está dizendo que vai se vingar de um povo idólatra, é porque ele vai se vingar. Irmãos, nós estamos olhando para esse texto e pensando que isso aqui é somente para o Antigo Testamento. Você acha que o mesmo Deus, porque nós temos uma ideia de dois deuses, me parece, sabe? Um do Antigo e um do Novo. Não se engane. Ananias e Safira foi no Novo Testamento, tá, filho? Lembre-se disso. O caso, vou contar um segredo a vocês. O caso de Ananias e Safira foi em Atos. Não foi no Êxodo não, tá? Para vocês terem uma ideia, foi na graça, viu? Para vocês que querem viver uma graça desgraçadamente sem graça, lembrem-se disso. Ananias e Safira foi em Atos. Dá uma lida lá, tá? Não vamos esquecer bem disso, não. Mas perceba, a violência e a arrogância que aquele povo tinha cometido agora estava prestes a se encontrar com a vara da ira de Deus. A arrogância nossa. Nós estamos caminhando, irmãos, para o único caminho. A nossa arrogância, a nossa soberba espiritual, a nossa jactância, ela está nos colocando em uma rota de colisão diretamente contra a vara da ira de Deus. Nós estamos caminhando como o povo de Israel caminhou contra, para se chocar, como o Israel do Antigo Testamento aqui, para se chocar com a ira de Deus. Tal qual nossos irmãos antigos, estamos andando no mesmo caminho, no caminho de rota de colisão, de rota de enfrentamento contra Deus. A igreja do Brasil está andando não é no caminho de Deus, mas no caminho contrário ao caminho de Deus. E só vai ter uma solução, é que os carros vão se bater. É que a coisa vai ficar muito feia para o nosso lado. Você acha mesmo, pastores, que Deus está olhando do céu como, vendo a confiança que vocês estão colocando em políticos? Vocês acham mesmo que Deus do céu está olhando tudo isso, de vocês colocarem a confiança de vocês em Bolsonaro, em Lula, em outros governadores e assim por diante? Vocês acham mesmo que Deus vai olhar do céu, ver essa politicagem, essa pouca vergonha, essa patifaria que vocês estão fazendo em cima do púlpito da igreja? Vocês acham que Deus vai olhar isso tudo e não vai fazer nada? É este tipo de venda de fé que vocês estão colocando para o povo, é isso mesmo. Eles tinham profanado o culto ao Senhor. Ezequiel 7:22, veja a sua Bíblia. Ezequiel 7, versículo 22. Vamos ver o que tinha acontecido. Desviarei deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto.
Entrarão neles saqueadores e o profanarão. Veja, Ezequiel está dizendo, eles profanaram o lugar santíssimo. Eles profanaram o lugar secreto. O lugar aonde Deus manifestava a sua glória. Eles profanaram o lugar aonde Deus se encontrava com o seu povo. Eles profanaram o lugar aonde Deus estava pronto, aonde Deus sempre vinha. Eles profanaram o lugar secreto da adoração. Como já falamos, toda profanação começa no culto. Irmãos, nenhum crente fica profano, nenhuma igreja vira profana, sem que antes o culto seja profanado. O que nós temos hoje, nesta atual geração, é uma profanação contra Deus. Eu vi esses dias pessoas batizando outras em tobogã de água descendo, eu não sei qual foi a igreja, mas estava lá. Outros sendo batizados de sunga de praia, de biquíni e assim por diante. Veja o nível, a profanação que nós estamos fazendo. Nós não sabemos mais distinguir o santo do profano. Nós não sabemos mais distinguir nada mais que seja santo. Nós só sabemos distinguir mais nada. Em Ezequiel 22, 26, diz, os seus sacerdotes transgrediram minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fizeram diferença, nem discerniram o imundo do impuro, do limpo, e dos meus sábados esconderam os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Pastores, vocês, filhos de Satanás, a maioria de vocês são filhos do diabo. Porque assim como os sacerdotes dos dias de Ezequiel, vocês estão pensando que a obra é de vocês. Vocês estão promovendo culto a vocês mesmos. Vocês estão promovendo culto para vocês, para a glória de vocês, filhos do diabo. Vocês estão fazendo com que o povo transgridam as leis, dizendo que isso não tem nada a ver, como se vocês tivessem autoridade de mudar o santo culto do Senhor. Nós não temos, irmãos, como pastor, eu também sou pastor e eu sei que eu não tenho nenhuma autoridade de mudar nada na igreja. Se a Bíblia estabeleceu assim, é critério bíblico que o culto seja assim. Mas nós não fazemos mais diferenciação nenhuma do santo e do profano. Filhos de Satanás. É isso que são. De novo, vou dizer sem medo de errar, 99,9% dos pastores dessa nação servem a Satanás. Não se engane com isso. Servem aos propósitos do diabo. Estamos mudando coisas que Deus disse para não ser mudada. Israel estava misturando o culto com os atrativos mundanos da época. Observe os cultos de Israel. Existia um Deus fora o Eterno sendo adorado. Pois existia um Deus, pois este estava na porta do templo. Ele estava lá de uma forma tão sutil que não dava para ser notado à primeira vista. Ele estava bem escondido na porta do templo. Eles estavam pensando que o simples fato de terem o templo e irem aos cultos já bastava. O povo estava pensando que o simples fato de terem o templo, de irem ao culto, já era suficiente. Veja se essa, você, reformadão, veja se essa não é sua fé. Os cultos, a placa,
não toque na minha santa placa da minha igreja, porque você vai arrumar uma briga muito grande, nós aqui somos o certo, nós somos os poderosos, nós temos a teologia correta. Lembre-se do texto que Tiago diz que a quem mais é dado, mas também lhe será cobrado. Eles confiavam na instituição e não em Deus. Eles confiavam no templo e não no Deus que era adorado no templo. E se ao invés, eu digo isso porque eu também faço isso, tá? E se ao invés de falarmos sobre Calvino, falarmos sobre Jesus? E se ao invés de falarmos sobre Armínio, falarmos sobre Cristo? Cristo, 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 Cristo. Estamos preocupados demais com as mecânicas da fé, como eu falei no começo desse vídeo. Mas não temos nenhuma preocupação em sermos crentes. E aí você diz, não, pastor, eu estou aqui, mas eu sou salvo pela graça. Do que Cristo te salvou mesmo? Sua vida continua afundada das mesmas orgias. Você está confiando em discurso e não em pregações. Você está confiando em placas de igreja e em 5 e em um livretinho que te deram para ler. E pronto, e você está resolvido sua vida. Vamos lá, vamos batizar. Aproveite e batiza a sua criança também. Batiza o fulano, batiza o ciclano. Vamos batizar todo mundo. Resolvemos o seu problema. Eles confiavam na instituição e não em Deus. Mas era por lá que Deus estava pronto para começar o seu juízo. O profeta Jeremias falou sobre esta confiança assoberbada no templo e não em Deus. Vamos ler Jeremias capítulo 7, vamos lá? Ainda está em tempo, então eu vou ler com vocês, para a gente ir já marchando para o final desse vídeo, tá? Vamos ver Jeremias 7. Vamos ver a moda antiga, eu não vou buscar ele na internet não, vou buscar aqui mesmo, vamos lá. Jeremias 7, do 1 ao 5, diz assim, eu acho que é do 1 ao 4. Vai dizer assim. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali a mensagem. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, os que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fiei em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Estamos tal qual o dia dos profetas, do profeta Jeremias. Confiamos no domingo, mas não confiamos no Deus do domingo. Confiamos na placa presbiteriana, Assembleia, Batista, Palavra da Cruz. Confiamos nessas coisas todas. E achamos mesmo que estamos livres da ira de Deus porque acreditamos em um compêndio teológico que somos salvos pela graça. Acreditamos nisso e achamos que estamos salvos por isso. Por uma crença não em Deus, mas a crença em compêndios teológicos. Nós achamos que podemos fazer o que queremos. Que o céu é o limite. Irmãos, nós vamos ter uma triste surpresa quando morrermos, ou quando Jesus voltar. Triste surpresa para nós será ouvirmos para nós, calvinistas, e eu estou no meio, reformados. Vai ser horrível para nós ouvirmos. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não sei quem é você. Nunca ouvi falar no seu nome. Nós estamos confiando, como nos tempos de Jeremias e de Ezequiel, estamos confiando na instituição.
Veja se eu estou mentindo agora. Veja, prove agora isso. Nós falamos, as pessoas falam de Jesus o tempo todo mal de Jesus, ninguém se ofende. Mas quando fala no nome da instituição deles, aí o bicho pega. Quando fala no nome daquele teólogo de estimação que ele tem na internet, aí eles vão, igual vem aqui de vez em quando, nessa rede social aqui no YouTube me esculhambar, ou vão na outra rede social lá me esculhambar. Por quê? Porque eu toco na outra rede social, eu toco em nomes de pessoas, e aí vão lá, me esculhambam, me xingam. Você não pode tocar, é inveja de você, é inveja sua porque a sua igreja não é assim, é inveja sua porque você não é famoso. Estamos como no dia dos profetas, irmãos, confiando no templo e não num Deus que é para ser adorado no templo. O nome disso se chama formalismo. Se as igrejas pentecostais são legalistas, as igrejas tradicionais são formalistas. Saibam disso. Se uma é legalista, a outra é formalista. E juntando as duas, nós temos o tradicionalismo, que era a doutrina dos fariseus. O formalista adora as formas. O formalista adora o culto e não o Deus do culto. O legalista adora os trejeitos. O legalista adora a performance. O formalista adora a estética do culto. Adora a placa. Adora o título. É isto que somos hoje em dia. Diante de Deus, você não vai poder dizer a Deus que era reformado, que era arminiano. Você só vai poder dizer que era crente. Diante de Deus, você tem duas palavras para ouvir do Filho de Deus. Vinde, bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Só essas duas palavras você tem para ouvir. O povo começou a teologizar uma doutrina antibíblica, para a gente terminar. Pois eles acreditavam que a cidade de Jerusalém era inviolável, pois o templo de Deus estava ali e ele jamais deixaria alguém entrar naquela cidade. Mas é para corrigir esta má teologia que Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, profetiza. Mas também Ezequiel fala sobre isso. Veja bem, vamos contextualizar rápido aqui. Pela casa do Senhor está dentro de Judá, está dentro de Jerusalém. Havia um ditado popular, havia uma crença, uma crendice, de que o povo poderia fazer o que quisesse fazer. Porque Deus nunca deixaria Judá cair na mão dos seus inimigos, porque a casa de Deus estava lá dentro. Ora, se Deus deixasse Judá cair na mão dos seus inimigos, a casa de Deus também cairia. Então Deus iria se tornar fraco e Deus não ia deixar isso acontecer. Então, eles poderiam viver como demônios, como diabos. Lembrou você alguma coisa isso? Por isso que Jeremias vai corrigir esse erro, este dito sacerdotal, esta crença. Jeremias diz, não vos fiei. Não vos fiei. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, capítulo 7, verso 3 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Emendem seus caminhos. Vós, sacerdotes, emendai vossos caminhos enquanto há tempo. E eu vos farei habitar nesse lugar. Mas não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo do Senhor é este? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão achando que dizer templo do Senhor, dizer que é reformado, dizer que é pentecostal, por que vocês estão nesse engodo achando que isso dá certo? Veja, eles diziam templo do Senhor, o templo do Senhor é esse. Continua lendo comigo aqui rapidamente. Versículo 5 agora, capítulo 7 de Jeremias, verso 5 em diante. Mas se emendardes os vossos caminhos e vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e o seu companheiro,
se não oprimides o estrangeiro e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares pós outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas vede, vós fiais a palavras falsas, para que nada são proveitosas. Veja isso aqui agora. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então virei e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direi: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? E esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores e a vossos olhos. Mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Veja bem uma coisa. Jeremias está dizendo: vocês vêm aqui e dizem templo do Senhor é esse. Mas vocês oprimem o órfão, vocês roubam viúvas, vocês furtam, vocês fazem coisas secretamente, fizeram da minha casa, do meu santuário, um covil de ladrão, um covil de salteadores, um covil de, como está dizendo aqui em Jeremias, um covil de salteadores, de ladrões. Vocês fizeram isso tudo com a minha casa. E vocês estão passando aqui dizendo o templo do Senhor é esse. Vocês estão usando, continue lendo para você ver. Versículo 14. Portanto, farei esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e vossos pais, como fiz em Siló. Eu vos lançarei da minha presença, como Israel, a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Continue lendo esse texto e vá para o versículo 18. Continue lendo o texto de Jeremias, capítulo 7 todo, que você vai ver o que é que Deus está falando aqui. Nós temos que começar a entender, irmãos, que não estamos melhores do que esses dias. Fizeram da casa do Senhor um negócio muito rentável. Convenções e mais convenções de pastores aparecem todo dia, porque isto é um negócio que dá lucro. Fizemos da casa de Deus um covil. Fizemos da casa de Deus um lugar onde nós fazemos vista grossa, dependendo do tamanho do dízimo da pessoa. Ela pode pecar, mas se ela for pobre e nós colocamos para fora, esta é a realidade. E esta não é uma realidade pentecostal, essa é uma realidade das igrejas do Brasil. Essa não é uma realidade de igreja pentecostal, de igreja arminiana, essa é uma realidade da igreja do Brasil. Todas, a maioria delas estão nesse meio. Se o cara é rico, deixa ele pecar em paz. Se ele é pobre, tira do nosso meio. Vamos dar exemplo. Aqui nós não aceitamos pecado. Ezequiel 7, 22 ao 27. Veja o que Ezequiel vai tratar aqui também. Vamos lá. Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Capítulo 7, versículo 22 ao 27. Diz assim: desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto. Entrarão neles saqueadores, e profanarão. Fazem uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, e a cidade está cheia de violência. Farei vir os piores entre as nações, e possuirão suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem destruição. Eles buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão do profeta uma visão, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos os conselhos. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Conforme o seu caminho lhe farei, e conforme os seus próprios juízos o julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Nós vamos voltar com um estudo, com um vídeo 5 depois desse, ainda sobre o santuário.
Irmãos, o que está acontecendo aqui é que Deus está levantando o profeta Ezequiel e está dizendo a Ezequiel: eu vou lhe mostrar toda a profanação que se tem agora. Eu vou lhe mostrar tudo o que está sendo feito. Nós temos hoje, irmãos, assim como nos dias do profeta Ezequiel, uma igreja arrogante, extravagante, que ama se equiparar ao mundo. Pastores que são verdadeiros homens ímpios em cima do púlpito. Homens que, em sua maioria, não todos, ainda existem pastores de Deus, claro que existe, mas homens que não só pecam, mas fazem o povo andar em pecado. E não pense você que segue um pastor desse que você é menos culpado do que ele, porque não é. Você é tão culpado quanto ele. A profanação está no seu sangue. Você que segue uma igreja dessa, você tem sangue de profanação nas mãos. Nós estamos vendo hoje que o que tomou conta da igreja não é mais evangelho. É carnaval, é rave, é bar, é crentes viciados em cerveja, vinho, cachaça, fumando, bebendo, se prostituindo. E eles dizem: estamos salvos pela graça. E eu digo como o profeta Jeremias um dia disse: templo do Senhor é este. Você está tomando, se fiando em palavras vãs. Você pode conhecer Dort, você pode conhecer o catecismo, você pode conhecer o catecismo maior e o menor, você pode conhecer a confissão belga, você pode conhecer o raio que o parta. Mas você pode conhecer isso tudo sem nunca ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Não confunda sua nomenclatura reformada com ser cristão. Não confunda a sua nomenclatura de dizer que é batizado pelo Espírito Santo em igreja pentecostal. Não confunda esta aberração que você diz que tem com o Espírito Santo de verdade. Não confunda esta loucura, este devaneio que você tem, ouvindo vozes que pode ser até demônio. Não confunda isso com Jesus. Ele não tem nada a ver com isso. 120 homens cheios do Espírito Santo mudaram o mundo, viraram o mundo de perna para o ar. Hoje nós temos 17 milhões de pessoas dizendo que é pentecostal, que tem o Espírito Santo somente no Brasil e nada muda. Então não me venha com a sua pataguada que você é batizado com o Espírito Santo. Mentirará. Veja quantas horas você ora. Veja esse batismo com o Espírito Santo, se te tirou da pornografia, se te tirou da prostituição, se te tirou da lascívia, de onde ele te tirou, não te tirou de canto nenhum. Então não venha com essa palhaçada sua aqui me dizer que você é batizado com o Espírito Santo, porque é mentira, não é. O que nós temos hoje é profanação pura do começo ao fim. Nós vamos continuar com este estudo sobre o santuário. A apostasia está dentro das igrejas. E se nós não voltarmos rápido, nós vamos nos destruir, porque quem vai nos destruir é Deus. Quem vai se vingar de nós é Deus. Não é Partido Comunista, não é nada disso, não. É o dono da obra, o dono da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se você gostou, se você quer nos ajudar, adquire nossos livros aqui, igual eu falei, tá? Essa aqui ainda está na promoção, tem os outros aí também no começo do vídeo. Então você adquire primeiro o comentário fixado no vídeo, fala diretamente comigo aqui. A nossa igreja está aqui em Conselheiro Lafayette. Se você está aqui próximo e quer fazer uma visita a nós, seja bem-vindo. Domingo pela manhã é o culto mais certo de você nos achar lá. Sempre domingo pela manhã. E também quarta-feira, estudo bíblico nosso. Nossa igreja é pequena, tá? Se você for lá achando que é uma igreja de glamour, não é. É uma igreja pequena, bem pequena mesmo. E o povo muito simples, muito humilde, mas nós estamos tentando cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.